Olá, conversaremos agora sobre agentes e conflitos. A literatura contemporânea de finanças muito enfatiza a necessidade de entender, na tentativa de colocar em prática pressupostos básicos dos objetivos aí financeiros. A literatura chama a atenção para a necessidade de entender que muitas vezes esses objetivos são marcados pela presença de delegação de autoridade, o que cria muitas vezes uma relação conflituosa entre agentes que deveriam representar os interesses dos principais. Essa relação é objetivo de uma série de aspectos tratados no curso de finanças. O objetivo desse nosso bate-papo consiste em, primeiro, entender essas relações e o que nós vamos chamar de conflitos de agência. Quer dizer, existe uma série de preocupações associadas a isso, e se esses conflitos possuem a capacidade de afetar o que se busca em finanças, aí também é preciso entender a necessidade de incorrer no que a literatura vai chamar de custos de agência para poder atenuar tais conflitos. Esses dois são os objetivos pretendidos para o nosso presente encontro. Quando vamos entender as relações discutidas por nós em finanças, aí precisamos entender que, de um modo geral, as transações financeiras discutem a relação do dinheiro no tempo, e essa relação do dinheiro no tempo acaba dando origem à verdadeira e única mercadoria que compramos ou vendemos em finanças, que é a mercadoria chamada de taxa de juros, rentabilidade ou simplesmente de retorno. Quando vamos entender isso no contexto das decisões financeiras, aí entendemos que as decisões financeiras, de um modo geral, envolvem decisões sobre como investir e decisões sobre como financiar. Ao investir, queremos aumentar o nosso retorno. Ao financiar, queremos diminuir o retorno pago ao capital de terceiros. E se de fato conseguimos investir para ganhar mais, financiar para ganhar menos, aí então estamos tentando alcançar aquele que seria o objetivo básico do processo de tomada de decisão financeira, que seria o objetivo de maximizar valor ou riqueza. Na prática, quando vamos tentar colocar esse objetivo em ação, aí precisamos lembrar que muitas vezes o dono do negócio, aqui chamado de principal, por uma série de razões, pode não ter a capacidade de gerir diretamente isso daí. Ele pode então ter a necessidade de contratar um agente, um gestor, para poder fazer a gestão de tudo isso. Ora, nesse contexto, o principal delega a autoridade e vai querer então que o agente manifeste empenho. Sob o ponto de vista teórico, essa delegação de autoridade e essa entrega do empenho deveria contribuir para o objetivo principal, que seria o objetivo de maximizar valor ou riqueza. Só que, na prática, questionamentos surgem, porque será que de fato essa relação é tão benéfica assim? Será que essa autoridade delegada vai ter a reciprocidade do empenho esperado? Ora, na prática, relações conflituosas podem acontecer. Nem sempre o que é bom para o agente é bom para o principal. E com o objetivo de atenuar tais conflitos é que existem o que a literatura de finanças costuma chamar de custos de agência. O que é custos de agência? Todos os esforços convertidos nos aspectos monetários, dinheiro no tempo, de modo a fazer com que o agente cumpra os objetivos aí esperados pelo principal e com isso a relação ela se torne mais harmoniosa, quer dizer, os conflitos sejam atenuados. Na maioria das vezes, tudo é convertido em dinheiro no tempo, que são as mercadorias trabalhadas por nós em finanças. Então, sob o ponto de vista do principal, esse empenho está associado à entrega de dinheiro no tempo, e sob o ponto de vista dessa entrega, algum sacrifício precisaria ser incorrido nessa delegação de autoridade e cobrança por parte do agente. Então, recursos também poderiam ser sacrificados
seja sob a forma no monitoramento do que o agente faz, ou na forma de entrega de recursos ao agente sob a forma de incentivos positivos, o que veremos já já. É preciso entender que, a depender do contexto, esse agente principal podem ser chamados aí de diferentes nomes. Usualmente, representam a relação entre acionistas e executivos, os donos do negócio, aqueles que deveriam executar a vontade do dono, mas que em outros contextos podem receber outras designações, como por exemplo, credores e acionistas. O acionista deveria representar os interesses do credor ao colocar seu recurso naquela operação, mas nem sempre isso pode acontecer. E especificamente no contexto brasileiro, que é um contexto de concentração de propriedade acionária e de controle, muitas vezes essa relação ela se dá por meio de relações aí conflituosas entre acionistas minoritários e acionistas majoritários. Entender as relações e as tentativas de controle faz parte uma parte bastante importante da discussão financeira contemporânea. Para ilustrar, então imagine a seguinte situação. Uma empresa, ela precisa enviar um executivo para uma reunião no exterior e, naturalmente, nós precisamos discutir qual seria o melhor meio de transporte para enviar esse executivo para participar da reunião. Quando vamos tentar entender sobre os aspectos do agente e do principal, lembre-se o principal acionista, o agente, o executivo, que nesse caso vai para a reunião. Nessas duas visões, sob o ponto de vista do dono do negócio, lembramos que o gasto com a passagem corresponde a uma despesa que, por sua vez, afeta o lucro. Logo, ao reduzir o lucro, reduz a riqueza do dono. Assim, se gasto com passagem é despesa e essa despesa reduz lucro, quanto mais barato, melhor. Sendo assim, poderíamos pensar na alternativa de transporte mais barata para enviar esse executivo, talvez o meio alternativo ou uma passagem aérea promocional. Na prática, duas escolhas usuais poderiam ser colocadas. Sob o ponto de vista, então, do dono, que entende que o transporte é despesa que reduz lucro, a classe econômica. Mas, sob o ponto de vista do executivo, quer dizer, o conforto que ele poderia usufruir na primeira classe seria muito melhor. Quando, quando tentamos trazer a dúvida sob o ponto de vista aí dessas escolhas para ser convertida nos seus aspectos financeiros, aí então precisamos justamente lembrar, quer dizer, uma passagem barata com desconforto, classe econômica, ou uma passagem cara com conforto na primeira classe, mais o ônus associado. A conversão pode se dar numa consulta ao site de uma companhia aérea. Então, algum tempo atrás, essa consulta foi feita e para uma determinada data teríamos aí as duas opções. Quer dizer, uma viagem na classe econômica teria um valor aproximado de 1.000 e a mesma viagem na primeira classe teria um valor aproximado de 10.000. Logo, 10 vezes o preço na classe econômica para se viajar na primeira classe. Bom, sob o ponto de vista de um, não tenho o que discutir. A comodidade de viajar na primeira classe é muito maior do que na classe econômica. Mas sob o ponto de vista do outro, quer dizer, seria então 9.000 a mais que estaria sendo desembolsado para você sair de uma categoria e vir para outra. Então, como é que nós poderíamos fazer para tentar convencer o executivo a se submeter ao desconforto da classe econômica, mas viajar de classe econômica? Aí teríamos então que pensar na figura dos custos de agência. O conflito de agência passa a existir quando a escolha do que é melhor para um não é melhor para o outro. E o custo de agência vai se configurar quando nós precisamos entender os esforços monetários incorridos para fazer com que essa relação conflituosa seja atenuada. Neste caso,
Temos a figura do custo da agência, que corresponde então aos esforços monetários incorridos para fazer com que a convergência de interesses ela ocorra. E aí podemos pensar nos aspectos negativos ou nos aspectos positivos. Sob o ponto de vista aí de aspectos negativos, quer dizer, incentivos negativos para o agente agir conforme desejo principal, aí podemos falar no estabelecimento de regras e na tentativa aí de fazer com que ocorra a sua adequação, desenvolvimento de manuais, de procedimentos, rotinas e a partir daí a conferência para verificar se essas rotinas de fato estão sendo cumpridas conforme a regra determina. E aí podemos falar em gastos com monitoramento, gastos com auditoria interna. Mas, sob o outro ponto de vista, dos aspectos positivos, aí podemos também sensibilizar a figura da ganância. E aí, numa capa da revista Fortune, o ator Michael Douglas, né, que representa um dos personagens mais icônicos aí para a discussão financeira e dessa questão associada a conflitos e custos de agência, né, quer dizer, o investidor Michael Milken no filme Wall Street, ele pergunta, né, is greed still good? Quer dizer, a ganância ainda boa? E aí poderíamos então pensar justamente nisso, né, em sensibilizar a ganância do executivo e a partir daí estabelecer incentivos positivos. Quais? Por exemplo, prêmios por metas alcançadas, eventualmente comissões sobre vendas, participações dos resultados e o que talvez se materializou como um incentivo mais presente no caso de grandes empresas de capital aberto em relação a grandes executivos, que seria as opções sobre ações. Por quê? Porque em relação aos outros, por exemplo, comissões sobre vendas, geralmente um percentual do volume de vendas. Então, para vender mais, podemos abrir maior percentual de desconto, que corrói muito mais o nosso lucro, mas um volume de vendas poderia ser alcançado, permitindo fazer jus a prêmios e comissões, ainda que com lucro reduzido. Solução: focar o lucro. Então, nesse caso, vamos dar uma participação nos lucros. Ainda assim, temos um outro trade-off, uma outra perda compensatória associada. Geralmente, a ideia, a medida do lucro é uma medida de curto prazo. Então, apuramos, de um modo geral, o lucro do ano que passou. Em relação aos aspectos futuros, a medida não captura, e aí poderíamos ter desafios. Por exemplo, gastos com treinamento de pessoal são fundamentais para manter competitividade e ganhos futuros. Mas se de repente esse gasto corrói lucro, que por sua vez inibe uma remuneração variável de um executivo, o executivo poderia ser tentado, por exemplo, a não treinar suas equipes, aumentaria o lucro do ano que passou, consequentemente aumentaria a sua participação no lucro, mas poderia trazer consequências negativas em relação ao futuro. Mas, como todas essas expectativas em relação ao futuro e a própria riqueza do dono estaria materializado sob o ponto de vista do preço da ação, então quando nós começamos a pensar em estabelecer como incentivo positivo um custo de agência associado aí à convergência de interesse do principal com o executivo por meio aí de opções sobre ações, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o executivo teria o direito de vender uma determinada quantidade de ações por um preço pré-estabelecido. Logo, se ele trabalhar direito e se o preço subir, quanto maior for o preço, maior o seu ganho. Num primeiro momento, isso parecia ser uma boa solução de convergência, porque, sob o ponto de vista do principal ou dono, quanto maior o preço, maior seria a sua riqueza e, nesse caso aí da remuneração variável do executivo, também fantástico, porque quanto maior o preço, maior seria a sua remuneração variável. Só que qual é o desafio em relação a isso? E essa solução acabou se revelando um grande problema, a exemplo do que aconteceu com grandes empresas como o Enron e o WorldCom. Simples. Esse preço, a cotação da ação no mercado, sofre a interferência das informações que são divulgadas sobre a companhia e essas informações são entregues aos usuários externos por meio de executivos que controlam a companhia. Então, no momento que fazemos isso, nós estamos estabelecendo incentivo para que o executivo eventualmente filtre essas informações que chegam ao mercado, fazendo com que apenas informações
positivas alcancem o mercado, logo fazendo com que o preço apenas suba ou tenha um comportamento de subida, de ascensão mais frequente. Claro que isso trouxe uma série de desafios que também precisaram ser controlados e regulados. Então, para manter nossa amizade, nosso amigo aqui do slide aí sugere, digo, me deu incentivo para eu continuar sendo seu amigo. E esse incentivo aí, de fato, poderia ser por meio de uma remuneração variável. Então, numa notícia extraída da internet, uma executiva tem um salário anual de $1. Isso vai motivá-la? Não. Mas a mesma notícia chama a atenção que ela poderia ganhar até $6 milhões em remuneração variável, provavelmente associada a opções sobre ações, a comportamento do preço da ação. Quanto maior o preço, maior seria a remuneração dela. Essa foi uma tentativa por meio de um incentivo positivo, caracterizando aí a figura desse grande bloco de esforços monetários para provocar convergência entre principais e agentes, que são os custos de agência. Com isso, esperamos poder ter alcançado os objetivos planejados para o nosso encontro. Então, no primeiro momento, entender essas relações entre agente e principal, marcada pela presença do que a literatura chama de conflitos de agência. E com o objetivo de atenuar os efeitos desses conflitos, aí existe a figura dos custos de agência, os esforços monetários aí incorridos para fazer com que os conflitos sejam atenuados. Isso aí pode envolver aspectos ou incentivos negativos, monitoramento, regras, auditorias internas, ou positivos, como práticas de remuneração variável. Bons estudos!